Mais do que quando vão se aposentar, os brasileiros querem saber quanto vão ganhar com a aposentadoria. Por isso que neste vídeo eu vou te ensinar como é que você vai fazer o cálculo. Meu nome é Stephanie Teixeira, sou advogada especialista em direito previdenciário. Vou te ensinar a calcular a sua aposentadoria com 3 passos. O primeiro passo é saber qual é a média das suas contribuições a partir de julho de 94 para frente. É porque nesta época que tivemos o plano real. E é a partir deste mês que são considerados os seus salários para o cálculo da aposentadoria. Mas calma, o período que você trabalhou antes de julho de 94, ele será considerado, porém como tempo de contribuição e não na média do valor do seu benefício. Só que não basta pegar só os seus salários que constam ali e fazer a média das contribuições que você recolheu para o INSS, porque esses valores eles precisam ser atualizados para saber quanto que vale nos dias de hoje. Se você tem mais de 9 anos de salário após julho de 94, você vai pegar a soma desses salários atualizados e dividir pelo número de salários considerados. Por exemplo, se você tem 150 salários depois de julho de 94, você atualiza todos eles, faz a soma e divide por 150. Agora, se você tem menos de 9 anos de salários depois de julho de 94, você faz essa mesma soma de salários atualizados e você vai dividir por 108. Porque esse é o chamado mínimo divisor que temos hoje no INSS. E a soma dos salários não pode ser inferior a 108 contribuições. E é justamente por conta desse primeiro passo que não adianta você sair fazendo contribuições altas para o INSS e esperar que isso faça com que você tenha uma aposentadoria no valor maior. A base de qualquer aposentadoria é a média das contribuições feitas a partir de julho de 94. Então, quanto antes você planeja, organiza a sua aposentadoria, maiores são as chances de você aumentar o valor do seu benefício lá na frente. O segundo passo é aplicar um percentual, que muda de acordo com a regra que você vai se aposentar. Se a sua aposentadoria é na regra do pedágio de 50%, o percentual ele é de 100%, só que você tem ainda que aplicar um fator previdenciário, tão temido fator que penaliza quem se aposenta mais jovem. Exemplo prático para vocês. O fator previdenciário leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Agora, se a sua aposentadoria for na regra do pedágio de 100%, você vai fazer o cálculo da média das suas contribuições a partir de julho de 94 e vai multiplicar por 100%. E aqui não aplica o fator previdenciário. Pegando esse mesmo exemplo, uma mulher que tem uma média de R$3.000, com pedágio de 100%, a aposentadoria dela vai se manter no valor de R$3.000. Agora, se a sua aposentadoria for por idade, na regra da idade mínima ou na regra dos pontos, a regra aplicada aqui vai ser totalmente diferente. Porque em cima da média de contribuições, você vai aplicar um percentual que começa em 60%. Você ganha 2% a cada ano que você já tenha completado 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 20 anos para o homem. Um exemplo prático. Considere que um homem aposenta aos 65 anos de idade. Ele tem 27 anos de tempo de contribuição, a média dele de salários vai ser de R$3.000. O cálculo vai ser os R$3.000 vezes 74%, que é os 60% mais 2% por 7 anos a mais. Com isso, ele vai ter uma aposentadoria na média do valor de R$2.220. Só que tem um detalhe, essa é uma regra muito boa que veio após a reforma da Previdência em 2019 e que pode mudar completamente o valor do seu benefício. O terceiro passo é analisar quais salários eles podem ser descartados. Descartar um salário é literalmente jogar fora. Só que você joga fora, além do salário, aquele mês de contribuição e aquela carência. Isso significa que só dá para descartar aqueles meses que os salários não são considerados, somente após julho de 94. E você só pode descartar se tiver tempo sobrando, se você tiver mais tempo do que realmente precisa para aquela aposentadoria. Lembrando que você tem que ter pelo menos 9 anos de contribuição depois de julho de 94. Ao fazer esse descarte, você pode aumentar o valor da média das suas contribuições e reduzir o fator previdenciário, ou então o percentual no caso de uma aposentadoria por idade ou por pontos. Mas mesmo tendo um percentual menor, isso ainda pode te dar uma aposentadoria mais alta, porque ele está sendo aplicado sobre um valor mais alto. O INSS ele aplica esse descarte de salário no momento em que você perde a sua aposentadoria. O cuidado que
precisa ter é se de fato o INSS considerou todo o seu tempo de contribuição e todos os seus salários. Porque se um salário foi considerado de maneira distinta pelo INSS, pode interferir completamente no valor da sua aposentadoria. Eu sei que quando eu falei em calcular a aposentadoria em 3 passos, parece ser super simples, mas na realidade não é algo tão simples assim. Envolve atualização de salários, envolve uma análise muito profunda do que pode ou não pode ser considerado, do que pode ser descartado, de fato, o que pode melhorar com esse descarte. Por isso, é tão importante, neste momento, buscar o auxílio de um advogado especializado em cálculos e aposentadorias. E como eu disse no início desse vídeo, hoje em dia não basta você fazer uma contribuição mais alta para ter um valor de uma aposentadoria na mesma patamar. Isso não pode trazer um valor tão expressivo no valor final da sua aposentadoria. E a aposentadoria é para o resto da vida. Então tem que ser muito bem planejada e calculada. A sua aposentadoria é uma das que eu falei aqui no vídeo, ou você vai se aposentar em outra regra do INSS? Se for, conte aqui pra mim nos comentários qual vai ser a regra da sua aposentadoria, que eu vou fazer um vídeo depois falando sobre ela. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os conteúdos previdenciários e não deixe de compartilhar esse vídeo com quem precisa saber dessas informações.